Olá, tudo bem? Vamos dar início a partir de agora ao Business Cast da semana. Nós trouxemos um campeão de jiu-jitsu. Campeão brasileiro, campeão pan-americano, campeão europeu, campeão mundial. São muitos títulos, né, Brian? Eu estou aqui com o Brian Lima. Brian Lima, 38 anos, natural do Piauí, teresinense, piauiense da Gema. Eu queria que você falasse um pouco da tua história. Como é que o esporte, o jiu-jitsu, chegou na tua vida, Brian? Muito bom dia, obrigado por estar me recebendo aqui. E assim, o jiu-jitsu chegou de forma muito aleatória na minha vida, né? Uma fase que eu estava ali por volta dos 25 anos de idade, envolvido muito com as baladas das noitadas, né? Bebidas, bastante bebida também. E o jiu-jitsu chegou através do meu irmão, meu primo, que sempre estavam treinando ali, montando um tatame na garagem de casa. Eu olhava assim, eu era um pouco preconceituoso, aquele esporte de agarra-agarra, né? A história do jiu-jitsu, que graças a Deus foi superada, não era uma história muito bacana no Brasil, né? Não. Havia muito envolvimento com briga de rua, Sim. com essas coisas, mas isso é coisa do passado. Coisa do passado. Era chamado aqueles pit boys, né? Porque o jiu-jitsu ele é um esporte que não é barato. Então, quem praticava muito naquele começo ali do Rio de Janeiro, nem vou falar tanto ali do Pará, do norte, que foi quando o jiu-jitsu realmente surgiu. Que entrou no Brasil pelo norte, né? Isso, veio pelo Conde Coma, do Oriente Médio, chegou no norte, e aí ele começou a disseminar a arte ali para a família Gracie. A família Gracie migrou para o Rio de Janeiro, e aí disseminou no Brasil. Mas naquela época era um esporte chamavam de esporte de playboy, né? Que não é um esporte barato. Hoje em dia também ainda é um pouco caro, mas graças a Deus nós temos projetos sociais, então fica mais acessível para todo mundo, né? E aí você viu esses primos lá na garagem, num primeiro momento relutou, mas aí resolveu entrar. Sim, eu tinha um som automotivo, né? Eu gostava de sair nos finais de semana para encontrar amigos, colocar um som para tocar, tomar uma cerveja. E em um dia meu som não estava funcionando, eu fiquei em casa, resolvi ficar por ali, os meninos me chamaram, eu entrei no tatame, acabei fazendo algumas lutas ali, me mostraram algumas coisas. E cara, isso foi um sábado, eu me apaixonei. Na segunda-feira eu já estava matriculado. E assim, foi uma loucura. Hoje eu vejo isso como algo divino. Hoje você é um empreendedor, você tem uma academia de jiu-jitsu. Mas na época, como foi? Onde você começou a treinar? Estava matriculado aonde? Pronto, eu comecei treinando em uma das filiais do QG da Luta, que é grande aqui no Piauí. No QG da Luta do Saci. Foi bem complicado assim, de entender no começo por que eu estava fazendo aquilo, porque eu trabalhava o dia inteiro. Você trabalhava com o quê? Eu trabalhava na Unimed, setor de compras da Unimed, passei 6 anos lá. Inclusive foi um grande patrocinador meu que alavancou minha carreira, sou muito grato. E assim, foi bem difícil conciliar e entender por que eu estava fazendo aquilo, porque eu trabalhava o dia inteiro, eu fazia faculdade à noite, e 10 horas da noite eu ia pro treino até meia-noite. Então assim, extremamente cansativo. Muita força de vontade, muita determinação, né? Exatamente. Agora, essa é a questão. Muita força de vontade, disciplina, determinação, mas para quê? Porque eu não entendia por quê, sabe? E eu tava num momento de depressão, gastando meu tempo com coisas que não eram fúteis, festas, bebida e tal. Então, assim, logo, em menos de um mês, eu me registrei para uma competição. Claro que eu tomei... Aqui mesmo? Aqui em Teresina mesmo. Claro que eu tomei muita porrada. Só um mês de treino, não dá pra fazer muita coisa. Mas eu vi que aquilo ali foi uma oportunidade de Deus, sabe? Através de buscar melhores rendimentos nas competições, eu passei a me alimentar corretamente, dormir mais, beber menos, treinar, buscar condicionar meu corpo, minha mente para as competições. Eu achei bacana essa tua colocação. Para você, então, foi um propósito divino, um propósito de Deus. Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. E mudou tua vida? Totalmente. Até os meus 25, até os meus 27, foi quando eu realmente comecei a treinar jiu-jitsu, eu não tinha perspectiva de vida. Eu não me vi. Eu estudava, eu fiz administração, me formei em administração, mas eu não sabia o que. Talvez eu seria um gerente de qualquer empresa, né? Cumprindo uma carga horária ali. E o jiu-jitsu me deu essa oportunidade de cuidar do meu tempo, estudar, pensar no futuro, ter uma profissão.
E hoje eu tenho várias, na verdade, né? Eu sou empreendedor, ainda sou atleta, eu arbitro competições no mundo todo. Pois é, eu soube que muito mais. Hoje você mora nos Estados Unidos. Você Hoje já eu está moro. lá há quanto tempo? 3 anos e meio, E por volta disso. eu disse que você é cidadão teresinense, que é piauiense da Gema, mas você também já está adquirindo a sua cidadania americana. Sim, eu já tenho o Green Card, que é um dos documentos mais difíceis e mais cobiçados no mundo inteiro, né? Porque a gente sabe que os Estados Unidos é um país que todo mundo quer ir para lá, né? Então, inclusive, a comunidade brasileira é muito grande lá. Então, eu já tenho o Green Card, eu posso entrar, posso sair quando eu quiser. Porém, existe uma pequena regra para esse Green Card. Eu preciso morar nos Estados Unidos. Eu não posso me ausentar mais do que 6 meses dos Estados Unidos que eu perco esse benefício, esse Green Card. E dentro desse processo, eu já dei entrada no processo de fato da cidadania, onde eu me torno realmente um cidadão americano, com todos os benefícios. Já fala inglês? O meu inglês, ele não é fluente, mas eu consigo desenrolar para o meu dia a dia, me conectar com pessoas, apresentar meus projetos, dar aula. Tá bom, dá uma pausa bem aí, vamos voltar para cá do primeiro campeonato que você participou. Uhum. E aí, quando foi o primeiro fora daqui? A primeira competição de fato fora de Teresina foi em Ubajara. E pra mim aquilo foi incrível, eu nunca tinha viajado. Já tinha mudado de faixa e tudo? Não, eu era faixa branca ainda, iniciante, mas até que eu era um bom faixa branca, né? Dentro daquele âmbito que eu ia de faixas brancas, eu era um pouco acima da média. Eu já me interessava em um dia ser professor, eu estudava bastante regras, porque eu queria de fato buscar todos os meios de ter bons resultados. Já ia atrás de patrocínios, já apresentava meus projetos, o que eu queria lutar naquele ano para poder alcançar alguma receita para facilitar um pouco mais, né? E eu sempre tive muita preocupação em poder retribuir para as marcas, que eu acho que é uma dificuldade dos atletas hoje. Eles pensam que porque eles são bons de jiu-jitsu, eles só tem que lutar e o cara tem que ficar bancando eles. Você está falando das marcas que patrocinam. Que patrocinam, exatamente. E eu sempre fui preocupado, cara, será que eu tenho condições de dar algum retorno para essa marca? Talvez uma dessas coisas me trouxeram tão longe, né? Eu penso assim, porque eu acho que parceria, patrocínio, é uma via de mão dupla, né? Vamos deixar de lado esse campeonato lá de Ubajara? De Ubajara, aqui na Serra, Uhum. Tá pertinho da gente. Qual foi o primeiro nacional? Pronto, o primeiro nacional foi em Salvador, que foi o meu primeiro título, que eu posso dizer importante, porque é uma competição da IBJJF, que é a internacional, Federação Internacional de Jiu-Jitsu. Dentre as outras básicas, as outras mais básicas que eu lutei aqui no Maranhão, aqui no Piauí, Ceará, Salvador foi a que realmente me colocou no mapa do jiu-jitsu internacional e nacional. Você disse que estudava muito, independentemente de ter faixa ou não ter faixa, né? Ainda na faixa branca, estava ali preocupado com as regras, com a técnica. E quando veio a primeira faixa? Veio com um ano. É um ano, geralmente é um ano? A regra fala que não existe um tempo mínimo, né? A regra vem mudando ao longo dos anos, mas não existe hoje um tempo mínimo. Eu recebi com um ano e 3 meses, na verdade. Me ajuda aí. Começa com a faixa branca. Aí vai para azul, isso no adulto, né? Sim. Branca, azul, roxa, marrom e preta. Certo. Agora na criança é diferente. Criança é diferente. Nós temos branca, que é iniciante. Amarela. Aí nós temos cinza. Cinza. Dentro de cada cor nós temos variações. Cinza com branco a primeira, cinza normal e cinza com preto. Aí vem amarela com branco, amarela normal com preto, laranja a mesma coisa e verde a mesma coisa. Aí muda para azul, que já é adulto. No karatê, depois da preta, ainda tem graduação. No jiu-jitsu tem? Nós também temos. É mais graduação por tempo de permanência na faixa preta. Os 4 primeiros graus na faixa preta, eu já sou o primeiro grau na faixa preta, você recebe a cada 3 anos. Depois vai aumentando para 5 anos, até que você chega na última faixa, que é a faixa vermelha, né, que é Grã-Mestre. Então aí são 40, eu não me lembro agora, mas são 40 e tantos anos de faixa preta para chegar na vermelha. Tem que ter ali, ostentar essa faixa preta. Tem.
Sem se envolver em confusão. Sem polêmica, Era isso que com valores, né? O que eu queria saber era exatamente isso. Existe dentro das regras digamos assim, a anulação dessa faixa? A pessoa pode perder, revogar essa faixa? Não, eu nunca vi nada lá dentro da regra que possa tirar a tua faixa. O que pode acontecer são instituições não permitir mais que você tenha acesso a elas. Seja como professor, como competidor, como treinador, como qualquer coisa. É um cancelamento. Um cancelamento. Você segura a faixa, ostenta ela, mas você fica ali... Não tem credibilidade. A margem, né? A margem. Exatamente. Bom, e o primeiro título internacional? Meu primeiro título internacional foi na faixa azul, quando eu fui lutar em Portugal. Conquistei a medalha de prata, fiz 5 lutas dificílimas e conquistei a medalha de prata no com kimono, europeu com kimono. Aconteceu lá em Odivelas, em Portugal. Depois eu quero que você explique essa diferença aí do com kimono e sem kimono, Claro. mas eu quero prosseguir nessas faixas, nessas conquistas internacionais. Depois disso. Pronto, depois do europeu, que aconteceu em janeiro de 2020, eu acabei machucando o ombro, mas já estava registrado e classificado para o brasileiro, que aconteceria em maio, né? Então, não treinei jiu-jitsu, mas fiz preparação física, fiz fisioterapia e consegui lutar e garantir também uma medalha de prata no brasileiro. Isso já na faixa roxa. Tá. Você tocou num assunto aí que eu queria fazer um parêntese para a gente falar um pouquinho. Tem muita gente que treina diariamente ou treina 3, 4 vezes por semana e esquece da preparação física, né? É importante você equilibrar isso. Você tem que ter um bom preparo físico para poder ter um bom desempenho no tatame. Sim, é verdade. A ciência do esporte, ela está evoluindo, assim, muito. Porque existem atletas que fazem o jiu-jitsu e priorizam isso. Acabam não priorizando, por exemplo, uma preparação física para dois motivos. Primeiro, evitar lesões. Porque quando você prepara o teu corpo para certos impactos, aqueles impactos, quando acontecem, não causam tanto dano ao teu corpo, né? Outro ponto também que as pessoas deixam de lado é dormir corretamente, né? Alimentação. Então, para mim, a preparação física é tão importante quanto o treino de jiu-jitsu. Porque você não sabe como que você vai cair, como que você vai posicionar o teu corpo. E se o teu corpo não estiver preparado especificamente para aquele tipo de posicionamento, você acaba aderindo a lesões de curto, médio ou longo prazo. E como o jiu-jitsu ele também é força, você não pode... Você tem que ter técnica, mas tem que ter força. Exatamente. E se você adquire a força, é no treinamento... No treino físico. Né? Sim, exatamente. Existia um dito dentro do jiu-jitsu que... eu ouvi muito isso do meu mestre, que no jiu-jitsu, quando você está fazendo força, é porque algo está errado. Eu concordo em partes, tendo que, se você usa a sua força constantemente, tem algo errado. Você não pode usar só a força, você tem que usar a técnica em equilíbrio com essa força. Perfeitamente. Você tem que administrar o momento que você vai descarregar aquela energia de força. Da mesma forma que você tem que administrar quando que você vai colocar velocidade nos movimentos, porque velocidade desgasta, você cansa. Então, é um jogo de administrar valores energéticos, tanto de força, como de velocidade, como de paciência também. Então, é um jogo bem... A gente chama de xadrez humano, né, no jiu-jitsu. Xadrez humano. Xadrez humano. Sim, existe diferença da técnica do jiu-jitsu aqui no Brasil para a americana, que você hoje não só mora, mas você trabalha, você dá aulas e, acima de tudo, você faz a arbitragem também. Eu faço a arbitragem também. É uma das coisas que eu percebi, e é bem superficial, eu não me aprofundei muito, mas os Estados Unidos ele é muito forte no wrestling. O que é isso? É a luta olímpica. Né? É uma variação da luta olímpica, que tem como finalidade fazer com que o adversário caia e fique de costas ao solo. Mais ou menos como o judô, só que o wrestling ele tem uma variedade de técnicas de projeção ao solo, como o que chamam de scramble, que é aquele vira e mexe.
Assim como o jiu-jitsu, você pode ir para o solo. Né? No judô, você tem um tempo mínimo de permanência no solo, desde que a luta esteja progredindo. E se não progredir, você sobe e recomeça. No wrestling, não. Você começa em pé, pode ir para o solo, pode fazer as movimentações de jiu-jitsu, mas o objetivo do wrestling é que eles chamam de pinar, que é colocar e manter as costas no solo por um determinado tempo. No jiu-jitsu, isso é só mais uma pedaço da pizza, porque você vai manter, vai estabilizar o adversário ao solo, mas a luta continua, porque o objetivo principal é fazer o adversário desistir da luta, né? Fazer ele dar os 3 tapinhas. E quando isso não acontece no jiu-jitsu, você tem as pontuações para cada movimentação que você alcançou ali. Quando não acontece a desistência, o atleta ele ganha por pontuação. Em alguns esportes, o árbitro nunca praticou o esporte. No futebol isso é muito comum. Você Sim. tem árbitros maravilhosos que nunca jogaram futebol. Perfeito. No jiu-jitsu, precisa ser um atleta ou já ter sido um atleta? Não ter sido atleta, mas treinar. Tem que treinar. Tanto que a Confederação Internacional, ela só aceita faixas marrons e pretas. Marrons como estagiários e pretas como árbitros oficiais. Porque, inclusive, é o meu pensamento sobre isso. O atleta, inclusive a regra fala isso. Um dos primeiros tópicos da regra é: o árbitro, ele é responsável pela integridade física. A prioridade do árbitro ali naquela luta é entender as progressões da técnica e evitar certos movimentos graves, por exemplo, lesões graves. Então, a integridade física do atleta tem que estar sempre ligada ali para o árbitro perceber os movimentos. E você, como árbitro, consegue perceber que uma manobra, como é que chama? Um golpe? Uma movimentação. Uma movimentação mal feita e lesiva ao adversário. Você consegue perceber quando ela é dolosa, quando o atleta faz aquilo de propósito? Não é fácil, mas sim. Como nós árbitros da Federação Internacional, nós passamos por treinamentos constantes. Sempre um dia antes da competição, a gente se reúne, às vezes online, às vezes presencialmente, dependendo da competição, e a gente menciona, a gente frisa movimentos, a gente pratica os movimentos na hora, até mesmo para refrescar na memória certos movimentos que podem causar. Então, como a gente vive quase que 24 horas do dia com o jiu-jitsu, então fica mais simples pra gente. E com essas orientações da federação, dos coordenadores de arbitragem, fica muito mais evidente cada movimento. E os movimentos em alto nível, eles estão cada vez mais acontecendo frequentemente. Os atletas estão elaborando o seu jogo, o seu estilo de luta baseado na regra. Até porque mesmo às vezes você treina 3 meses e vai lá e não sabe a regra e é desclassificado ou perde porque não sabe algum ponto da regra. Isso é muito prejudicial para o time, para a escola que o cara treina, para o esforço que ele fez, para a grana que ele investiu naquela competição. Então é essencial saber a regra, sim. Você já disse aqui que o jiu-jitsu no passado era um esporte caro, hoje continua ainda sendo, não tanto quanto no passado, mas continua sendo. E para o atleta, qual é o retorno? A gente sabe que no futebol rolam salários milionários, prêmios milionários. E no jiu-jitsu, como é? Você chegou campeão mundial de jiu-jitsu. Você vai faturar apenas com publicidade ou você tem prêmios nesses campeonatos? É um tema bem polêmico. Assim, eu costumo, inclusive, dizer, pegando esse gancho, eu costumo dizer que, para mim, as competições foram a faculdade. Né, para me dar credibilidade, para eu entender como formar um atleta, porque eu passei pelas dores de ganhar, de perder, de buscar patrocínio. Então, para mim, lutar é uma faculdade. Existem atletas fenomenais que hoje vivem de lutas. Vão fazer uma luta casada ou uma competição, ganham $100 mil. Então, para esses super estrelas, é uma grana muito boa. Tem retorno financeiro na luta em si. Mas é muito difícil chegar nesse nível. Não é todo mundo. Eu, particularmente, conheço muitos campeões mundiais, inclusive próximos de mim,
que complementam sua renda fazendo entrega de comida lá nos Estados Unidos. E, na verdade, eles têm essa receita como principal, porque o jiu-jitsu ainda não dá uma receita que dá para eles dizer assim, nossa, eu vivo do jiu-jitsu. É por isso que você resolveu empreender também? É por isso que eu atirei para todos os lados, né? Eu sou árbitro, sou atleta, sou empreendedor, tenho investimentos. Agora o árbitro é remunerado. O árbitro tem remuneração, mas como as competições acontecem em diversos cantos do mundo, nem todo árbitro vai estar apto ou ser selecionado para trabalhar sempre, para ter uma rotina de trabalho. Né? Então, assim, também não dá para dizer... Claro, nós temos os coordenadores que ganham bem, que são os caras que treinam todo mundo. Esses vivem da arbitragem. Mas não dá para dizer que vive-se de ser árbitro de jiu-jitsu. Então, 90% das pessoas que compõem o jiu-jitsu hoje, eles precisam ter outras rendas em outras áreas, muitas vezes, para poder complementar a sua receita. Você tem, no meu entendimento, uma das melhores academias de jiu-jitsu de Teresina. Se não for, digamos assim, no espaço físico maravilhoso, mas na técnica, você tem bons professores, você tem uma estrutura muito boa, razoável, até melhorando. Eu venho acompanhando de um ano para cá, melhorando. Você, toda vez que vem, faz reformas e tudo. Mexe em alguma coisa. Você tem... O professor Pedro é um espetáculo, sobretudo com as crianças, é o que cativa a gente, é o que motiva a gente a permanecer, essa relação que os professores têm com os nossos filhos. Né? Eu tenho um filho, você sabe, o Victor Hugo, que treina jiu-jitsu lá na BL Jiu-Jitsu. E o que eu queria saber de você você hoje mora nos Estados Unidos, vem aqui de 3 em 3 meses, é? Sim. 3 em 3 meses. Como é que você consegue gerenciar, porque a gente sabe que ali tem regras, que ali tem organização. Como é que você consegue isso? Bom, desde o começo eu sempre busquei, como eu te falei, pega daquele ganchinho lá do começo de que é algo divino. Tá? Então, assim, eu sou muito conectado. Não sou um cara de ir à igreja, mas sou muito conectado com Deus e todos os meus planos eu coloco na mão de Deus e Deus decide se vai pra frente ou não. Então, o jiu-jitsu pra mim eu amo o jiu-jitsu, eu amo o que o jiu-jitsu fez na minha vida e eu amo fazer com que o jiu-jitsu transforme a vida das pessoas. Então, é por isso que tudo que você vê ali dentro é muito bem feito, é muito bem pensado, é muito bem estudado. Eu não quero fazer nada de qualquer jeito. Eu quero atender as pessoas, sejam crianças, às vezes a gente recebe crianças com autismo, com diversas outras síndromes, né? Síndromes, condições mentais. E o meu objetivo, inclusive faz parte da missão da minha empresa, transformar a vida das pessoas através do jiu-jitsu, dando um melhor estilo de vida. Então, isso para mim deixa muito mais claro o meu propósito com o jiu-jitsu. Claro, eu não sou hipócrita, eu sou empresário, a gente busca receita, a gente até mesmo para dar oportunidades, como por exemplo para o Pedro. A história do Pedro dentro da BL é incrível. Ele era um aluno comum, faixa branca, e ele acompanhava o nosso trabalho, via a escola crescendo, via a escola dando oportunidade para outras pessoas, e me pediu uma oportunidade. Cara, me dá uma oportunidade, eu quero crescer com jiu-jitsu. E eu falei para ele, cara, você quer? Você vai ter que me mostrar. Então eu dei uma turma para ele pela manhã, 3 vezes na semana, o cara pegou, eu não pagava ele, eu só dava uma bolsa para ele, um desconto na mensalidade, porque eu quero que a pessoa mostre o quanto ela realmente quer fazer por nós. E hoje o Pedro quando surgiu a oportunidade, o Pedro se tornou o cara que lidera o currículo infantil da nossa escola. Inclusive a gente faz reuniões trimestrais para falar sobre o currículo, ver que tipo de técnica cada faixa etária precisa ver, aprender, porque a gente não, por exemplo, eu não vou ensinar competição para uma criança de 4, 5 anos de idade, quando ela ainda não tem nem coordenação motora. Então, o nosso currículo ele é todo desenhado perfeitamente para atender o que cada criança, o que cada faixa etária... Respeitando o limite de cada um. O limite de cada um. Então, por exemplo, uma criança de 4 a 5 anos, inclusive as de 6 a 8, nós ensinamos 25% de jiu-jitsu. O restante disciplina, respeito, coordenação motora, resiliência mental, defesa pessoal, que é o que de fato essas crianças precisam. Quando ela chega lá a partir dos 9 anos, aí a gente começa a implementar regras mais de cadeia, entendendo o porquê de cada movimento,
tentando se livrar de forma mais técnica e paciente de cada situação inferior que a criança ou o aluno se coloca. Então, aí pegando o gancho de morar distante e ainda assim manter essa qualidade. Eu aprendi sobre liderança, eu sou formado em administração, eu me especializei um pouco em psicologia do esporte para poder lidar com atletas. A gente faz reuniões constantes, a gente pega sugestões dos nossos clientes. Você acompanha de perto, tudo muito perto. Direto pela internet e tudo? Perfeitamente. Às vezes eu tenho câmeras na escola e às vezes eu tiro um tempo para assistir tudo o que está acontecendo na aula. Eu tiro 30 minutos por dia ali para ver o que está acontecendo, como as pessoas estão sendo bem recebidas, se estão sendo bem recebidas, como a aula está sendo, se está dentro do cronograma. Porque a gente tem um cronograma de quantidade de minutos. A gente sabe que é importante seguir esse cronograma à risca, porque é isso que vai manter o padrão de qualidade, né? E talvez você não saiba, e as pessoas que estão nos ouvindo não saibam, mas a gente abriu uma filial da BL na Espanha. Sério? Abrimos em maio. Hoje nós estamos com 84 alunos. Quem administra lá? O meu parceiro, meu sócio. Eu tenho um sócio lá. Nós temos um sócio. Eu estou fazendo uma espécie de consultoria nesse início. Então eu vou lá a cada 3 meses. A minha rotina antes da escola na Espanha era 3 meses no Brasil, 15 a 30 dias aqui. Então eu tinha 3 meses para cuidar da minha vida lá nos Estados Unidos, arbitragem, treinos, que eu também ainda compito. E passava alguns dias, algumas semanas aqui no Brasil para cuidar da escola, ver minha família. Agora já muda um pouquinho o cronograma, porque eu preciso também dar atenção à Espanha, né? Então, 2 meses no Brasil, 2 meses nos Estados Unidos, 15 a 20 dias na Espanha, 15 a 20 dias aqui. Então, eu vou ficar nesse ciclo, né, de atenção. E já tenho pretensões de abrir escolas em Portugal, Canadá, que eu moro pertinho do Canadá. Então, assim, a minha cabeça, eu costumo dizer que nós estamos em 2026, mas minha cabeça já está em 2030. Então você não está com planos em voltar a morar definitivamente no Brasil agora? Não tenho planos. Na verdade, é um sonho pessoal, é um sonho que eu quero alcançar, um dia não morar em lugar nenhum. Sabe? Eu ter condições Ser um cidadão do mundo. Eu ter condições, esse mês eu vou ficar um mês nos Estados Unidos, no próximo mês eu vou estar no Brasil e visitando, né? O meu sonho de fato é conhecer culturas, pessoas. Isso é bom, isso é muito bom. Bom, e o esporte, o jiu-jitsu está proporcionando isso para você, né? Desde que você entrou nessas competições nacionais e internacionais. Exatamente. Uma coisa que me chama a atenção, e eu até fiz uma pergunta aqui para um atleta seu que esteve aqui, o Gustavo, que impressionou e impactou, muito comentado o podcast que eu fiz com ele. Mas assim, eu tenho observado o aumento significativo de atletas femininas. Sim. Não só crianças, mas adolescentes, pré-adolescentes e adolescentes. Lá nos Estados Unidos também tem essa febre, tem essa coisa da mulher buscando jiu-jitsu? Está cada vez mais crescente, né? Por diversos temas que acontecem hoje em dia, como violência doméstica, né? O bullying nas escolas. Então, o jiu-jitsu ele tá a violência de rua, né? De rua também, né? Violência de modo geral. Isso está fazendo com que as mulheres cada vez mais procurem o jiu-jitsu. Sejam crianças, sejam... eu tenho alunas que treinam balé durante a tarde e à noite vão pro jiu-jitsu. E tem um, inclusive, que deixou o balé. Eu não quero mais balé, meu negócio é com o jiu-jitsu. Jiu-jitsu. A Elisa, filha de um casal amigo nosso lá, que eu achei isso bacana demais. Ela disse, mamãe, eu não quero mais balé. Me encontrei foi no jiu-jitsu. É porque o jiu-jitsu, apesar de ter aquela hierarquia, tem que ter disciplina, tem que ter respeito, é divertido, né? E quando você encontra uma metodologia como a da BL, que foca, que entende que a criança ela precisa se divertir, o que faz a criança permanecer no jiu-jitsu é tendo diversão. A gente vai esmiuçar essa diversão nas faixas etárias. Claro que uma criança de 14 anos precisa de menos diversão para se motivar. Ela gosta mais daquela coisa da briga, da luta, de fato, né? E a gente podendo se atentar que é uma luta, mas ao mesmo tempo tem que ter disciplina, respeito, cuidar do parceiro de treino,
é um combo que ajuda as crianças a evoluir, serem um pouco mais agressivas quando tem que ser agressivas, em dizer um não para uma pessoa que quer machucar, que quer empurrar, sabe? E preparar as mulheres, né, que foi a pergunta que você fez. Eu vejo que é importantíssimo os pais colocarem as meninas, né? Eu acredito que, isso eu mencionei ontem, nós tivemos uma graduação na escola e nós tivemos em torno de 8 meninas sendo graduadas. Que inclusive, nosso quadro hoje de alunos, 60% é feminino. E eu já supera, contando com crianças. Uhum. Nós temos pessoas acima dos 40 anos de idade, 50 anos de idade treinando. E quando eu vejo uma mulher treinando e feliz, e me dando o feedback de que a nossa escola é um local seguro para elas, nossa, isso é o melhor pagamento que eu posso receber. Sem dúvida. Então, uma coisa que eu mencionei para os pais, inclusive, que estavam nos assistindo, é aquelas meninas, eu apontei, aquelas meninas, elas dificilmente vão sofrer violência doméstica no futuro. E se sofrer, elas vão saber se defender, elas vão saber se posicionar corretamente, elas vão dizer não, elas vão virar as costas e ir embora. É isso que você está falando, é interessante e importante, porque é o seguinte, quando você diz assim, elas jamais vão sofrer, não é porque elas vão só reagir, não. Mas elas não vão permitir que um homem seja autoritário, agressivo. Ela vai saber se sair disso antes, porque é isso que quando eu estava falando com relação ao Pedro e aos demais professores e a você, nessa questão do jiu-jitsu, porque o que impacta os pais não é só a técnica, não é só o espaço, é essa disciplina, é esse ensinamento. Sim. Que eu, na minha juventude, eu pratiquei karatê aqui no Sesc com um grande mestre. Meu mestre era um chinês, Seiji Nakayama, ainda hoje é vivo, mora aqui em Teresina. Legal. E o que eu aprendi pouca técnica de karatê, porque eu passei pouco tempo, mas eu aprendi muito para a vida, pelos ensinamentos dele, as cobranças dele. Ele não admitia. Teve um colega nosso na época que brigou na rua, e ele pegou esse rapaz, não para massacrar o rapaz no tatame, assim, durante essa explanação, mas usando aquele exemplo para que outros não se envolvessem, né? É lógico que ele repreendeu, mas não foi uma repreensão com humilhação. Com exposição. Com exposição. Pegou aquele caso e toda a aula ele batia um pouco nessa coisa de que o karatê é uma arte marcial, não é uma arte de rua, não é para isso que serve, né? Então, assim, o que você está falando eu acho muito bacana por isso, porque a mulher ela não vai permitir desde o primeiro momento. Não é que ela vá reagir, agredir, trocar murro, tapa, pontapé, nada disso. Ela não vai permitir. Outra coisa interessante com relação às crianças, não sei se você concorda comigo, mas assim, eu e a mãe do Victor Hugo, dos motivos que nos levou a matricular o Victor Hugo, além de ensinar para ele tudo isso, foi tirá-lo das telas. Sim. Os pais falam muito disso, dessa questão de tela, porque naquele período é uma hora, né? Uma hora. Aí a gente chega geralmente 20, 30 minutos antes, ele gosta de ficar conversando com os coleguinhas, nesse período agora de Copa, trocando figurinhas, né? Sim. Mas, assim, nesse tempo, ele nem pensa em tela. Embora, quando chega em casa, ele goste, mas, assim, é aqui naquele momento que as crianças fogem dessa coisa da tela que a gente sabe que é prejudicial. Excessivamente, né? Sim, eu concordo 100%. Eu acho que a tela para a criança ela deveria ser educativa. Né? A gente deveria utilizar a tecnologia hoje para que as crianças elas possam obter mais... facilitar a progressão com uma criança, evoluir como criança. O jiu-jitsu, ele pega a criança ali naquele momento que ela está na aula, e de fato não vai ter tela, inclusive a gente não permite, dentro da escola a criança não tem que usar celular, se ela usa em casa a gente tenta orientar os pais, eu sempre compartilho vídeos que eu acho interessante na internet que falam sobre alguns cuidados que os pais devem ter, de modo geral, não somente em relação à internet, mas
o jiu-jitsu, ele é uma cadeia, sabe? Se a criança treina, aquele momento que ela tá sem tela e ela se diverte com outros colegas e ela começa a gostar daquilo e talvez esporadicamente ela possa vir a competir e querer ganhar uma medalhinha, né, que é algo incrível. E aí ela passa a entender que certos hábitos ruins não fazem parte para aquela vida que ela quer levar. Então acaba que por si só vai diminuindo ali o tempo de tela no dia a dia. Claro, não pode tirar a responsabilidade dos pais de conseguir controlar isso. A educação é do pai, do pai e da mãe. O que eu vejo, só te cortando rapidinho, o que eu vejo hoje em dia é que às vezes a criança ela tem um comportamento um pouco mais rebelde, mais sem controle dentro de casa, e o pai ou a mãe acaba dando a tela para ficar livre um pouquinho ali. E isso é muito prejudicial. A tela virou babá, né? É verdade. Mas olha, o Vitor Hugo, ele se apaixonou por tela e a gente está dando uma certa liberdade. Ele tem um irmão que é TI, né? Formado em tecnologia da informação. E ele, olha o que ele fez. Ele mesmo fez isso? Ele mesmo que fez, né? Nossa. Então ele colocou aqui, gente, eu vou espelhar ali depois para todo mundo ver. Ele colocou aqui, ó, e tá com o kimono, dando destaque pro kimono da BL, botou uma faixa preta dele, um troféu, né? Deus queira que ele chegue lá, né? Deus queira que ele chegue lá. É uma conquista, assim, pro aluno, pra família do aluno, mas é muito especial pro professor ver o aluno progredindo nas faixas, né? Nem sempre somente nas faixas. Às vezes a gente tem muitos alunos que eles... por exemplo, eu costumo dizer que às vezes para algumas crianças a conquista já é entrar no tatame. Porque a criança é tão, sabe, tímida, não quer entrar, tem medo de se machucar. Então, a primeira conquista da criança é entrar no tatame. Então, ver uma criança progredindo de faixa, chegar um dia na faixa preta... Inclusive eu graduei meu irmão a faixa preta ontem. Fiquei muito feliz, assim, é orgulhoso, eu me sinto orgulhoso. De quanto em quanto tempo tem graduação? Eu costumo fazer 2 graduações por ano, a cada 6 meses. Então você graduou ontem, hoje é terça-feira, dia 13, né? 13. Então foi ontem, dia 12, segunda-feira, então daqui a 6 meses vai ter nova, né? Sim, final do ano, né? Final do ano, mas isso eu tento encaixar sempre no período que eu venho aqui. Provavelmente eu venho aqui em janeiro. Em janeiro, né? Então eu vou fazer essa graduação. Você veio em janeiro agora, não foi? Eu venho em janeiro. Geralmente eu venho pro Natal e Ano Novo. Próximo ano, o meu planejamento é vir um pouco depois, ali pelo dia 15 de janeiro em diante. Perfeito. Bom, gente, tá dado o recado, né? Por uma questão de agenda, o Brian não pôde vir antes, né? Mas o convite foi desde, sei lá, tem 3, 4 meses ou mais que a gente fez o convite. Graças a Deus agora deu certo, a gente agradece, Brian. Toma um pouquinho de água aí que eu tenho um recado para mandar aqui para os nossos internautas. Você que gosta, que assiste, você que acompanha tudo que acontece aqui no nosso Business Cast, você nos ajuda agora a compartilhar, né? Você vai mandar esse link para todos os amigos que você conhece, para o grupo de WhatsApp da família, do trabalho, da igreja, do jiu-jitsu, Manda para todo mundo, para que todos conheçam o nosso campeão, o nosso mestre Brian Lima. A BL lá é de Brian Lima, né? BL Academia, né? Sim, Jiu-Jitsu. E você nos ajuda a compartilhar. Manda para todo mundo mesmo, tá? E eu queria agradecer aos patrocinadores do nosso Business Cast, a Estrada Mob, que todo mundo sabe, é uma empresa genuinamente piauiense. Ela nasceu aqui no estado do Piauí, mas hoje já tem uma atuação muito forte na região dos Cerrados, também no estado vizinho do Maranhão. Nós temos o Senac e o Sesc, 2 instituições do Sistema S que estão com a gente e dispensam apresentações, porque todo mundo sabe do trabalho que desenvolve. Nós temos a Léo Madeira, do amigo Marcos, Léo Madeiras, do amigo Marcos. Nós temos o MOVE, o Movimento Empreender Piauí, na pessoa do seu presidente Marcelino Lopes. Temos a Automaster e a Pneubec, 2 empresas também fortes aqui no nosso estado e que está com a gente. Nós temos a Socimol, uma indústria do Grupo Claudino, que também dispensa apresentação. Quem é que não
não conhece a Socimol no Piauí e fora do Piauí. Temos a Pax União, 53 anos no mercado, atendendo as famílias piauienses e maranhenses nos momentos mais difíceis. Não é um aventureiro, quem está 53 anos no mercado sabe o que faz, né? E temos o SESI, o SENAI e o Centro das Indústrias do Estado do Piauí. Nosso muito obrigado a todas essas empresas e instituições por acreditarem no trabalho que a gente desenvolve aqui. Eu queria que você se despedisse aqui do nosso público, deixando uma mensagem. Olha para essa câmera aqui e deixa uma mensagem para o jovem, para os pais, para a criançada, para o atleta, para aqueles que sonham e querem entrar no jiu-jitsu. Basicamente o que eu quero dizer para todos é que procurem o jiu-jitsu. O jiu-jitsu hoje pela minha experiência de 11 anos de carreira praticando, como atleta, como praticante, como professor, o jiu-jitsu ele vai transformar a sua vida. Não importa se você está buscando melhorar condicionalmente o teu corpo ou a tua mente, ou se tornar um atleta, ou ser no futuro um profissional na área do jiu-jitsu. Eu acho que o jiu-jitsu ele vai fazer muito bem para sua vida, vai transformar a tua rotina, vai te transformar numa pessoa mais produtiva, vai mudar hábitos que hoje podem ser vistos como hábitos não saudáveis. E é isso. Eu acho que as pessoas devem conhecer o jiu-jitsu e levar como um estilo de vida. Não precisa você ser competidor, não precisa você treinar como louco, como quem quer ganhar uma medalha. Apenas coloca o jiu-jitsu na tua vida 3 vezes por semana e, fora isso, estudar, né? Falar para as crianças aí, para os jovens, que não adianta você ser bom de jiu-jitsu se você não se comunica muito bem, se você é um cara de índole duvidosa, tá? Se você é uma pessoa que não é temente a Deus. Tudo isso é necessário para que você se torne um profissional de excelência, um profissional de credibilidade e que alcance objetivos e alcance o sucesso em tudo que você for fazer, não somente no jiu-jitsu, mas falando de jiu-jitsu. Muito obrigado. Nós é que agradecemos e desejamos a você, Brian, mais sucesso, que você consiga realizar seus sonhos, abrir as suas academias no Canadá, em outros países, seja na América do Norte, América do Sul ou mesmo na Europa. Quem sabe até na Ásia, né? Quem sabe. Gente, valeu. Muito obrigado. Até a semana que vem. Obrigado a todos.